Olá, bom dia, sejam todas bem-vindas ao Intimamente Pode, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. Eu sou Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e sexualidade humana. Eu sou... Toda semana vai ser isso. Certeza que ela ia dizer olá, coisas lindas e maravilhosas. Quase, foi quase. Foi a chamada do Instagram. Foi a chamada do Instagram. Gente, é uma palhaçada isso aqui. Imitando o Evelyn. Imitando olá, a mim. coisas lindas porque e maravilhosas. No meu YouTube... Eu inicio os vídeos realmente falando olá, coisas lindas e maravilhosas. Tudo bem com vocês? E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Evelyn Holmer, psicoterapeuta, especialista em relacionamento e sexualidade. E temos uma convidada maravilhosa que vai falar sobre... Gente, vocês já ficaram enfesado? Sabe o que é enfesado? É quando você não está conseguindo ir com regularidade no banheiro. Mas trouxemos aqui uma pessoa que vai explicar direitinho o que é isso, como é isso, o que fazer, o que não fazer, que é a nossa convidada maravilhosa. Iane, se apresenta pra gente, meu amor. É um prazer aqui estar com vocês no podcast hoje. Eu me chamo Iane Castro Rodrigues, sou fisioterapeuta pélvica e atuo há alguns anos aí nas disfunções pélvicas, tanto femininas quanto masculinas, principalmente com enfoque nas disfunções ali evacuatórias, digamos assim, nas prisões de ventre, nas perdas, quando você não consegue controlar os gases. Então, atuo aí nessa área já há algum tempo. E vamos falar aqui, o que essas mulheres podem melhorar aí na alimentação, na atividade, para se beneficiar do tratamento. Perfeito, Iane. E a gente tá com uma convidada de peso aqui, porque a Iane, ela é referência nacional, para quem não conhece, para quem não sabe. Tem muita gente que não sabe nem que tem fisioterapia para isso, né, Iane? Isso, não sabe que tem essa área, de atuação. E Iane, conta um pouquinho pra gente como que é, para as pessoas que não entendem, como que elas se identificam como uma pessoa que tem constipação, a constipação crônica, ou que elas dizem assim, não, realmente eu tô num quadro ali de constipação, de prisão de ventre. Então, o ideal, na verdade, é que a gente tenha 3 evacuações por semana, que a gente consiga ir ao banheiro 3 vezes por semana, se sentindo que está conseguindo esvaziar bem o reto, sem ficar com aquela sensação de que não saiu tudo, sem necessidade de nenhuma ducha, de nenhuma manobra, ou uso de alguma medicação para evacuar. Então, esse é o ideal. Se você não vai todos os dias, mas se você vai toda semana, pelo menos 3 vezes na semana, sente que eliminou tudo, não há necessidade de uso de laxante ou qualquer outra medicação, beleza, você não é constipado, tá? Uhum. Certo, perfeito. E no caso da fisioterapia pélvica, como que a fisioterapeuta ela consegue atuar? Qual é a diferença de uma paciente que ela vai procurar um médico, se ela precisa ir no médico, no nutricionista, no fisioterapeuta, o que a fisioterapeuta vai lá ajudar? Certo. Em que ela vai ajudar, né? Certo. Então, primeiro, na nossa avaliação da fisioterapia pélvica, a gente vai identificar quais são aquelas alterações daquela região, não só do assoalho pélvico, dos músculos do assoalho, que estão ali envolvidos nesse processo para que ela consiga evacuar, como também a parte do abdômen, porque é importante a gente lembrar que precisa ter uma atividade boa desse abdômen. Então, quando a gente fala de um abdômen tanquinho ou de um abdômen eficiente, funcional, é importante a gente lembrar que essa musculatura da nossa barriga, ela entra para auxiliar nesse momento da evacuação. E a fisioterapia pélvica, nós temos uma visão da postura dessa paciente, às vezes posturas no comportamento que ela teve durante toda a vida dela, em que ela não evacuou de uma maneira adequada. E como seria essa maneira adequada? Um posicionamento com uma banqueta ali para facilitar o relaxamento desses músculos, não ficar ali, no vaso com o celular ou preocupada com diversas coisas, com horário, Às vezes a pessoa tem o desejo ali, mas está atrasada para o determinado compromisso, acaba adiando. E isso de adiar, de postergar, é ruim. Tanto para a parte do xixi quanto para a parte do cocô. Se eu adio o meu desejo de evacuar,
as minhas fezes vão ficar mais ressecadas em bolinhas, ou pode ficar em fitinhas, então eu vou fazer mais esforço, e isso vai prejudicar muito de forma crônica essa mulher, levando a outras disfunções, né? Então, nós da fisioterapia pélvica, a gente dispõe de recursos, a gente tem uma escuta ativa para identificar quais são ali os comprometimentos, se tem algo comportamental, tem pessoas que têm nojo, né, de evacuar, tem questões que vêm da infância em relação ao cocô, né? Então, tudo isso a gente traz na avaliação, escuta a paciente e vai tentando fornecer ali artifícios para que ela melhore realmente e não fique enfesada. Perfeito. Ou seja, a gente não sabe fazer cocô, né? Não sabemos. Não sabemos. A gente pensa que sabe, né? A gente hoje em dia até no Instagram, porque assim, hoje em dia o Instagram é tanto terra de ninguém quanto terra de pessoas que realmente falam alguma coisa que presta, né? Então, eu já vi, por exemplo, literalmente isso que tu estava dando de orientação, é a forma certa, né? Do sentar, do colocar um banquinho, né? Porque não sei se nos nossos ancestrais faziam todos no chão, num buraquinho no chão, e a gente fazia agachadinho. Então, nosso corpo, eu acho que tem todo um formato, uma dinâmica para fazer dessa forma, né? A gente não faz dessa forma, porque, enfim, né? Deixaram mais confortável a forma de fazer, só que talvez menos adequada para o corpo, né? Eu tô vendo muito na rede social as pessoas colocando, por exemplo, fiz uma cirurgia num paciente porque ele ficava horas no vaso sanitário, sentadinho por horas, porque fica no celular. E aí, não necessariamente por causa de estar enfesado, né? Por causa que tá com prisão de ventre, mas porque a gente agora tem esse hábito, né? A gente vai pro banheiro e fica lá, olhando rede social. Se a gente já faz isso no dia a dia, no nosso dia a dia, e procrastina, imagina no vaso sanitário, né? E isso é ruim para a saúde pélvica, né? Explica um pouquinho por que isso é ruim. Sim. Quando a gente fica por muito tempo ali sentado, você tá gerando uma pressão no seu assoalho porque também. Não tem suporte na partezinha do meio ali. Exatamente. Além da gente perder um grande tempo que a gente poderia estar produzindo alguma coisa, a gente está gerando pressões. Essas pressões, de forma crônica, por muito tempo, podem gerar alterações em músculos, né, que a gente chama de esfínteres. Os esfínteres anal interno, que é um músculo involuntário, que independe da nossa vontade, e o músculo externo, que é um músculo que, por exemplo, quando a gente está no elevador com várias pessoas e vem a vontade de soltar um pum, a gente aperta ali o bumbum. Então, vai gerar alteração nesses dois músculos, na estrutura do assoalho como um todo, pode se perder a estabilidade, né, e você perde essa conexão do cérebro com o desejo, com a informação de que tem algo ali para ser eliminado, né? E quem tem a predisposição à doença hemorroidária, você também está levando aqui uma pressão, uma compressão dessas estruturas, que podem fazer o quê? Fazer com que esses vasos, né, esses plexos hemorroidários, eles desçam e levem à doença hemorroidária. Entendi. E tem muitas pacientes que chegam até mim com uma dúvida: qual é a diferença de hemorroida e de plicomas? Sim. Tu consegue explicar para o pessoal entender um pouquinho qual é a diferença? O povo se perguntando, que diacho é plicoma? Que diacho é plicoma? Que diacho é plicoma? Vamos normalizar isso. Vamos, né, trazer isso de uma forma natural. O plicoma nada mais é do que a pelinha do bordo do ânus, que a gente chama um nome enorme, é o músculo corrugador da cutis do ânus. Para ser mais simples. Negócio prega. O negócio é cu, mas aí para falar de uma dobrinha são 15 palavras. Então, nada mais é o plicoma que essa prega do bordo anal, que por conta de fezes duras, fezes grossas, né, ou muito esforço, ela acaba cedendo e aí pode ficar mesmo em forma tipo pétalas de flores. Então, isso incomoda muito as mulheres, levam aos consultórios, né, proctológicos para essa abordagem cirúrgica, para retirada ali dessas peles. Enquanto que a doença hemorroidária, a hemorroida, na verdade, todas nós temos, são os plexos, são vasinhos que servem ali
como fechamento, eles ajudam na continência do bumbum, do ânus da gente. Então, quando eu pressiono demais esses plexos, quando eu forço demais no meu processo evacuatório ou no momento do parto, né, natural, do parto vaginal, pode ocorrer desses plexos ficarem comprometidos e virem se exteriorizar e gera sangramento, gera prurido, que a gente chama que é coceira, ardência, né? Algumas ficam exteriorizadas, vêm para fora, então a mulher tem a necessidade de vir com o dedo e empurrar aquela bolinha, aquela bolsinha ali que tá para fora, tá? Então, essa é a diferença ali entre, né, a hemorroida e o plicoma. Na dinâmica íntima, né? Eu como sexóloga, né, gente, só quero saber de sexo. Mentira, gente, não é que eu só quero saber de sexo, eu me interesso pelo tema, tá? Importante frisar. Importante, porque vai dizer, não, porque todo mundo já pensa que a sexóloga só faz sexo o dia todinho, né? Então aí... Mas na relação íntima, por exemplo, tem algumas pacientes que elas me trazem a demanda no sentido da relação anal mesmo, né? A relação anal, ela afeta a constipação, não afeta, solta, não solta, libera, não libera? O que faz nesse sentido? Primeiro, antes de tudo, o que a gente tem que perguntar para essa paciente? Se ela está buscando a prática da atividade sexo anal, do sexo anal porque ela quer, sim, ela deseja, por prazer dela, ou para beneficiar a sua parceria. Né? Então, primeiro de tudo é isso, respeitar o corpo. Na dinâmica, no funcional, realmente, se a gente for pensar, a musculatura externa, quando eu tenho contato ou uma tentativa de algo para adentrar o canal anal de fora, né, para dentro, eu não vou ter um relaxamento fisiológico comum, como o nosso organismo faz para eliminar o bolo fecal, certo? Sim. Então, não seria fisiológico. Mas eu também não posso dizer para minha paciente que tem prazer, ou para essa mulher que tem prazer no sexo anal, deixar de fazer. Sim. Então, qual é o papel aí de nós como profissionais da saúde? Orientá-la em usar o preservativo, lubrificar bem, ir iniciando de uma forma, né, ali lenta, não muito abrupta, respeitando os seus limites, evitando o uso, né, de pomadas que sejam anestésicas, porque eu sempre digo... Porque aí machucou, ela não vai sentir, ela vai continuar a relação. E aí ela tem risco de muito mais coisa, porque aí a gente vai pensar, a pele, essa pelezinha, ela vai estar abertinha. Isso. E se ela está abertinha numa região que é de sujeira, né, a gente também está abrindo essa pelezinha para que essa sujeira entre na corrente. Então, assim, a gente precisa estar muito ligado a essas coisas. Quando eu dou orientação, eu falo sobre isso, eu falo sobre, é vontade sua, é o que você quer, você sente prazer, você já fez, você está fazendo isso que está sendo de alguma forma forçada, ou está sendo colocado isso como uma dinâmica para você de, se não me der, eu como outra, ou alguma coisa, porque isso gente, isso acontece, isso daí não é a gente... frequente. Gente, a gente não está falando isso aqui porque, não, isso nunca acontece. Gente, acontece sim, infelizmente, né? Então, preciso ter muita orientação. De trazer isso como uma demanda, como se fosse uma carga daquela pessoa, né? Que ela se coloca num lugar de que ela precisa. Eu preciso. Se eu não comparecer. Se eu não fizer, outra faz. Isso. Se eu não fizer, outra faz. E o que é importante também é a gente sempre lembrar é que algumas disfunções, por exemplo, algumas mulheres que têm dor na relação sexual, que a gente chama, né, de dispareunia, dor genitopélvica, elas vão usar essa via, às vezes, a via anal, porque ali ela não está sentindo dor. Ela sente um desconforto, mas ela não está sentindo dor. Então, esse também é um dos pontos principais para chamar atenção, para que essa mulher, ela busque uma avaliação especializada. Às vezes é algo que ela fala para o profissional de saúde e ele não dá muita importância, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né? Orientar o uso mesmo do preservativo, muita lubrificação, sem anestésico e principalmente, fez atrás, por favor, jogue fora, bote outro e vá para o canal da frente, né? Porque a banal pode ser banal para muitas pessoas, mas isso é muito frequente. E isso vai gerar infecções que podem levar a problemas mais sérios, né? É como eu falo a respeito, inclusive, da questão da própria troca de orifícios. Qualquer troca de orifício, você tem que fazer higienização. Então, eu fiz
Ah, Evelyn, eu fiz sexo anal, mas aí tirou a camisinha e depois a gente iniciou um sexo oral. Meu amor, vá lavar esse pinto, porque por mais que, mas estava de camisinha. Gente, o próprio fluido do corpo, ele pode se espalhar por essa região e aí você vai estar colocando na boca. Então, não é muito apropriado, não. Então, assim, trocou de orifício, faça a higienização. Perfeito. E a Yane falou sobre a dor na relação, também tem uma associação ali, uma relação do canal do reto com o canal vaginal, que quando as mulheres elas são constipadas, elas ficam retendo fezes que já estão ressecadas ali, né, no canal do reto, isso acaba atrapalhando a abertura do canal vaginal também e outras associações, né? Explica mais um pouquinho pra gente, Yane, sobre a constipação e a dor da relação Na sexual. relação. Então, a nossa área, né, o nosso canal vaginal ali, ele está muito próximo, a gente tem uma estrutura ali que está dividindo, então fica muito próximo do reto. Então, quando eu tenho fezes que estão ali há, vamos dizer, 7 dias, 5 dias e ressecadas, no momento dessa, né, da tentativa da introdução do pênis ou de um outro dispositivo no canal vaginal, essa estrutura ela está mais fechada, mais comprimida. Então, isso pode gerar até fissuras nesse canal vaginal. Então, vai arder quando essa mulher ela vai fazer o asseio ou tomar o banho, na hora que a água toca, já arde, né? Então, algumas mulheres lançam mão, quando sentem esse bolo fecal ali, introduzem o dedo ali na vagina, fazem um gancho para retirada, para fazer com que essas fezes saiam. Sim. Ou então via anal. E saber que isso não faz bem, tá? Nem mesmo a lavagem anal, porque você está ali alterando uma dinâmica que era para ser eliminada sozinha. Biomazinho também, né? Não Tá. é só nem Seria a a ducha, dinâmica. não é? Isso, a ducha, né? Tem mulheres que usam tanto a ducha via vaginal e via anal para eliminar essas fezes, ou usam essas manobras que a gente chama de manobras digitais, que inclusive é um dos pontos que a gente também considera, né, para falar se essa mulher é ou não constipada. Se ela faz o toque vaginal e puxa, né, pela vagina, empurrando essas fezes para baixo, se ela faz o toque anal para a retirada dessas fezes, ou se no momento da evacuação ela aperta ali a região que a gente tem entre a abertura da vagina e o ânus, ela pressiona ali para facilitar a descida. Eu já tive uma paciente que ela fazia isso. Ela não necessariamente entre a vagina e o ânus, não. Era literalmente entre os bordos. No períneo, Então né? a gente tinha aqui e ela literalmente colocava o dedo e empurrava para dentro, para justamente você ter uma pressão para poder sair as fezes, de tão constipada que ela era. Pois é, então nesses casos são constipações mais severas. Sim. E aí o que a gente tem que levar em consideração? Ver qual é o comportamento dessa mulher, se ela posterga, né, esse desejo de evacuar, se ela faz uso. Hoje em dia, a gente tem as situações de ansiedade, de depressão, e que essas medicações, no último consenso, já foi trazido para nós, que afetam, né, o trânsito ali, que seria o caminho que o bolo fecal Faz naturalmente até chegar o ânus, né, para ser eliminado. Então, esse trânsito, esse movimento, ele fica mais lento. Sim. E se essa mulher, ela não é uma mulher dinâmica, se ela é mais sedentária, se ela tem uma barriguinha um pouco mais protrusa, né, se ela não busca de maneira nenhuma, não faz nada que lhe dê prazer, né, só tá ali focada mesmo na dinâmica de trabalho, tem uma demanda muito grande, não consegue tirar um tempo para si. Tem paciente que chega e fala: eu não tenho nem tempo para fazer cocô. Para mim isso é inconcebível, Sim, né? É sim. uma questão fisiológica e você não tem tempo para você mesmo, né? Mas é a realidade. Por uma necessidade fisiológica, não é simplesmente, eu vou aqui fazer uma massagem. Não, gente, não é eu tô indo aqui fazer uma massagem. Eu estou indo fazer uma coisa que o meu corpo precisa fazer de forma adequada, porque vamos lembrar, gente, a área intestinal, ele é um grande bioma, que ele vai determinar muita coisa. Por que a gente, inclusive, determinou o tema como enfesada? Porque nós já temos estudos bem robustos que falam sobre o efeito disso no humor da pessoa.
Então, a gente vai ter uma pessoa, por exemplo, mais constipada, a gente vai ter uma pessoa que vai ter alteração de humor. Ela vai ficar mais cansada, ela vai ficar mais irritadiça, vai ficar mais mal-humorada. Por quê? Porque vamos lembrar que o intestino é um bioma, tá? E ele, como bioma, ele também é responsável pela absorção de nutrientes e pela fixação deles. Então, quando ele não faz o caminho certinho, quando a gente acelera esse processo, ou quando a gente retarda ele, como essa paciente está dizendo que não tenho tempo nem para ir no banheiro, então isso tudo altera como você vai absorver as suas vitaminas, os seus nutrientes, os seus sais minerais, tudo isso vai ser absorvido ou não absorvido. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que final de semana, sexta-feira à noite, ela tomava 2 comprimidos de laxante, não necessariamente por constipação, era porque ela achava que isso, ela limpando o canal, né, toda essa parte aí digestiva, ela limpando, ela iria melhorar a questão de perda de peso. Entendi. Então, na cabecinha dela, existia uma ideia associada de que, então, toda sexta-feira ela fazia isso. Então, o sábado dela era em casa, literalmente dedicada a essa parte de eliminação de fezes. Então, assim, olha que coisa intensa para essa pessoa, como verdade absoluta de que isso iria ajudar ela no emagrecimento. Sim. Então, e volto a dizer, não era porque ela era constipada. Disse assim, não, eu tomei isso daqui porque essa semana eu não fui, essa semana eu tô mais estressada. Gente, você tá tomando água? Se você não tomar água, você também não vai ter uma boa digestão. Mas a gente vai não tendo alimentação correta, bebida em quantidade. Bebida não é álcool não, viu, gente? Bebida é água. É água, porque pro nosso organismo faz diferença. Ele entende, eu tô tomando aqui 5 litros de cerveja, tô fazendo urina, mas você não vai estar necessariamente absorvendo isso para ajudar nas fezes. A gente vai estar fazendo isso para ajudar em outra coisa. É importante a gente lembrar também que nós temos mulheres jovens, maduras e idosas. Sim. A idosa, geralmente, ela não tem sede. Isso é muito comum elas falarem. Sim. Mas eu não sinto sede. Sim, então, não sente sede, mas o seu organismo precisa de água. Então, levar a fazer algum artifício ali, algum lembrete no celular para estar disparando para que você consuma, né, o líquido de maneira adequada, porque senão realmente esse bolo fecal, se você se alimenta bem, mas você não toma líquido de maneira satisfatória, não vai, né, não vai lhe beneficiar. Sim. Saber que esse esforço, né, essa constipação crônica, ela vai levar a distúrbios muito sérios, né, Gil? Do assoalho pélvico. Então, assim, você tem pessoas com prolapsos. O que são os prolapsos? Os órgãos vão descer. Eu posso ter uma bexiga que está descendo por conta de um esforço evacuatório que eu fiz ao longo da vida. O meu reto pode descer, pode ter a doença, né, a doença hemorroidária e dentre tantas outras disfunções. Sim. Então, a constipação é algo muito complexo, é grave, é um problema de saúde pública grave e que precisa, sim, ser levado em consideração. Ter colocado isso em pauta é realmente fundamental. Eu tenho um colega osteopata que ele fala muito sobre a caixinha, né, que nós temos na nosso abdômen. Então, na frente está sendo ali limitado pelos músculos do abdômen, atrás pelos paravertebrais, né, os músculos da costa, em cima pelo diafragma, que é o músculo da respiração, e embaixo está ali o assoalho pélvico. E dentro do abdômen, quando, por exemplo, uma pessoa tem constipação, é muita pressão que está ali dentro, e essa pressão ela vai para algum lugar. Então pressão e peso, né? Pressão e preso. Peso. Preso. Ao vivo. O peso preso. Ao vivo na Lena Ramos. Então, a gente tá num momento em que a sociedade, ela tá ansiosa, então ali o diafragma, ele já não tá com aquele funcionamento 100%, aquela mobilidade que deveria ter da musculatura respiratória, que é afetada pela ansiedade. Quando a gente trabalha muito os músculos, na academia, a gente às vezes foca só nas costas e muita gente pula os abdominais. Então, não vai ter, né, aquela força adequada da musculatura abdominal para ajudar nesse movimento do intestino. E essa pressão também, ela vai influenciar a gravidade, vai ajudar isso também, vai tudo lá para baixo, né? Isso. Vai ter a pressão e vai contribuir para o descenso dos órgãos pélvicos. Então, pode baixar bexiga,
o reto, né, o útero. Então pode tudo ir descendo, e a musculatura íntima, que é a musculatura do assoalho pélvico, ela vai ter essa função de ajudar tanto nessa estabilidade dessas estruturas, quanto também no funcionamento em si. Então muitas pessoas imaginam que, por exemplo, vai na fisioterapia pélvica e é somente porque o músculo tá tenso, que tá preso, que não consegue passar as fezes. Mas não é somente isso. O músculo também precisa ter uma força para conseguir ajudar nessa eliminação evacuatória. Então, por isso que quando a paciente, né, o paciente vai na fisioterapia pélvica com essa queixa, a gente vai precisar pensar principalmente nessas duas qualidades da musculatura. No relaxamento e também na força da musculatura do assoalho pélvico. E quando a pessoa tem, né, a prisão de ventre, muitas vezes procura um nutricionista, o que já é muito legal, né? Porque já tem um entendimento de que a alimentação faz um efeito. Alimentação, a ingesta hídrica. Algumas pessoas não sabem ingesta hídrica, gente, é beber água. Ingesta hídrica. Gente, é um povo fino, um povo chique, entendeu? É que nem uma palestra que eu dei com a Juliana, que eu ia falar na posição de 4. Não, gente, não é posição de 4, é 4 apoios. Meu senhor. De 4 apoios. A ingesta hídrica, pra o YouTube gente, não é super importante. nos cortar, tá bom, YouTube. Como tu faz essa avaliação, Yane? E era justamente sobre isso, nesse ponto que eu ia chegar, de que algumas pessoas não sabem que, primeiro, que tem médicos coloproctologistas que podem fazer essa avaliação, né, para a pessoa procurar, e que também a fisioterapia, ela é primeira linha. A pessoa pode ir procurar diretamente o fisioterapeuta. Algumas vezes o médico também indica a manometria, prescreve a manometria no retal, que é um exame específico para avaliar a função. E como que é feita essa avaliação, Yane, quando chega, né? Continuando a pergunta da Evelyn. Certo, vamos esclarecer para que as pessoas não tenham receio de vir à fisioterapia pélvica eu com mostro problema. meu negócio ou não mostro meu negócio? Então, geralmente a gente tem o primeiro contato com o paciente, questiona, né, como está a forma dessa constipação. Quando que isso começou? Para a gente delimitar, né, se é uma forma crônica, que pode ter mais situações, ou se tem algo comportamental que ela traz da infância, né, ou do processo de adolescência. Então, primeiro nós temos essa escuta ativa, depois a gente vai posicionar, verificar a postura dessa paciente. Se eu sou uma paciente mais fechadinha, a tendência é eu ter uma maior pressão nessa região do abdômen, ter uma maior pressão nessa pelve, uma sobrecarga maior nos músculos do assoalho pélvico. Se eu já sou uma paciente mais o peito de pombo, peito aberto, toda poderosa, cheia de mim, eu posso também estar com uma tensão por conta de uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, por exemplo, em que esse funcionamento também não está muito adequado. Então, avaliar a postura é importante, nós vamos depois posicionar, e a gente detém recursos além das nossas mãos, que é o principal recurso da fisioterapia pélvica. Nós temos recursos, né, com eletromiografia, que é um equipamento no qual a gente vai colocar ali 2 sensorzinhos no bordo do bumbum do paciente, pedir alguns movimentos para a gente ver se esse músculo está coordenado. Que seria o músculo coordenado? É o músculo que contrai, o músculo que relaxa. Que responde aos comandos, exatamente, né? Literalmente. E aí a gente posiciona tanto deitado na maca, avalia outras questões, claro, sensibilidade, enfim, e depois posiciona na posição evacuatória. Tem uma cadeirinha, uma cadeira higiênica, que a gente chama, que nada mais é do que uma cadeira com assento de privada. Olha, gente, nunca imaginei. Então, a gente põe ali a paciente sentadinha e ela também vai visualizar, né, num computador, numa tela, o que está acontecendo ali naquele músculo dela de uma maneira muito tranquila, sem dor, não tem dor na fisioterapia pélvica. Se vem com dor, a gente vai tirar aquela dor. Então, é algo muito simples, não precisa, né, não é um bicho de 7 cabeças, realmente. Assim como o exame da manometria, que a Ju comentou, é um exame também que, às vezes, tem muito tabu, muito, né, ai meu Deus, isso vai doer e tal. Então, assim, realmente tirar esses tabus, tirar esses estigmas aí, porque são coisas simples que são
muito simples de serem resolvidas de Sim. uma forma, né, bem comum, bem tranquila e favorecer aí a melhora. Ou seja, dessa gente, você evacuação. mostra o cookies. Vai ter que mostrar. Vai ter que mostrar o cookies, vai ter que mostrar se o cookies está funcionando, se não E tá. a fisioterapia, ela é muito progressiva, né? Ela é funcional, ou seja, se a pessoa vai pra lá e não consegue determinada coisa, a gente vai trabalhar justamente isso. Então, se, por exemplo, a pessoa tá com medo de ir na fisioterapia pra tratar, porque vai ter medo de sentir a dor, porque ela sente que dói no momento que ela evacua, o fisioterapeuta, num primeiro momento, ele não vai fazer nenhum tipo de procedimento que vai Que seja mais estimular invasivo, essa dor. que vá Pelo trazer contrário, isso, claro. pelo contrário, vai fazer com que chegar até o ponto de que essa dor ela não chegue de uma maneira intensa, vai tratando essa dor, como a Yane falou, para poder ela conseguir se sentir confortável, não só na fisioterapia, como no momento que vai evacuar também, né? Sim. Yane, e quais sugestões, orientações tu tem para quem tá em casa que se identifica, que acredita que tem a constipação, que tem a prisão de ventre, o que ela já pode começar a fazer em casa para melhorar essa função? Essa função. Primeiro de tudo é respeitar o desejo de evacuação. A gente pede, orienta, né, que sempre a paciente, ao levantar, a gente já tem a ação da gravidade ali para ajudar nessa evacuação. E depois que você toma o seu café, um bom café, né, não vai se encher só de carboidrato ou tomar só o café preto ali, não. Então, uma boa alimentação para já ajudar no movimento ali daquele intestino, certo? E sentar, mesmo que você esteja sem desejo de evacuar. O sentar sem celular, sem livro, sem jornal, para que você faça ou reconecte, né, aquela sensibilidade ali do desejo de evacuar, certo? Então, primeiro de tudo é isso, evitar postergar, dê o desejo, se você tem que levar seus filhos cedo à escola, ou você tem que estar muito cedo no serviço, então modifique esse horário, se é o horário da tarde ou da noite, que depois que você faz seu lanche, sente ali no vaso para você começar a criar um hábito de horário de evacuação, né? E outra situação que é importante, quando a gente fala de água, é fundamental, como a gente falou aqui, a atividade física, mesmo que não seja uma corrida, mas façam alongamentos. Quando a gente trabalha toda essa estrutura, né, da respiração, que é importante, né, a yoga, alongamentos de membros, né, das pernas, trazendo essas pernas para junto ali do abdômen, esticando, torcendo o seu tronco, pensando ali como se fosse uma toalha, são movimentos que vão auxiliar aí nesse funcionamento intestinal. Então, às vezes vem paciente e diz assim, eu fiz só aquele movimento ali que a senhora orientou, coisa simples, trazer as pernas junto, né, as coxas junto ao abdômen, já facilita. Então, é importante se movimentar, tentar criar um hábito ali do momento para evacuar, né, e respeitar sempre o desejo, né? Sentir o desejo, vá. Se tem nojo de vaso, tá trabalhando num local que não tem uma higiene adequada, hoje todo mundo anda com um álcoolzinho, bote um álcool na bolsa, pega o papel toalha, passa ali, ou então veste o assento, hoje a gente já tem os protetores de assento, tirar esse tabu e essa questão do odor, porque as fezes vão vir com odor, todo mundo evacua. Tem né? desodorizador também, né? Que Tem o frico, né, que bota lá que coloca lá com cheirinho de limão. Então, assim, hoje a gente tem vários recursos e tem formas de fazer com que essa prisão de ventre, ela não venha, né, a se tornar crônica e leve a essas disfunções pélvicas que às vezes vão ser tratadas com cirurgia, porque quando chega pra gente, né, Ju, já tá tão comprometido que, assim, a gente realmente precisa da abordagem cirúrgica. Sim. É verdade, meu celular acabou de notificar a água, já tá na hora. O aplicativo é um gato que se eu não bebo água, toda vez que eu bebo água eu tenho que dar água pro gato também. Se eu não bebo água, o gato morre. Como é que é o nome aí, negócio? Ingesta hídrica. A minha ingesta hídrica. O celular dela acabou de aplicativo avisar. Aguatinho. Olha aí se não dá água pro aguatinho, se não dá água pro gato, não, ele fica miando toda hora porque tá no silencioso. Mas se não teria saído miado. Mas eu já botei aplicativo de não sei o quê, de avisar, de relógio, não sei o quê. Não, e
esse aqui, o gato Ó, morre se a Natal- gente não beber água. Então a gente Meu fica com pena do Senhor. gatinho. Deixa A gente o gato fica com morrer. pena do Gente, gatinho. olha, mas eu queria dizer pra vocês que no máximo que eu teria pena seria de um gato vivo mesmo, assim, real, porque se for depender de eu alimentar, tipo um aplicativo. Tamagotchi, É, os meus exatamente, Tamagotchis parece. todos morriam, gente. Então, se eu for depender disso aí pro gato viver, infelizmente esse gato vai morrer, eu vou precisar dar meus pêsames pra ele, porque não vai rolar. Tem que E arrumar alguns artifícios pra fazer com que a Sim. pessoa lembre de estar bebendo. Tem uma coisa água. de uma experiência realmente dentro. Uma amiga minha, né? Sim, Uma amiga minha. Uma amiga minha, ela tinha, em função, tu disseste assim, às vezes, dependendo de questões comportamentais, Sim. altera a questão da evacuação. Tem uma amiga, né, Sim. que na infância, o pai dela, todas as vezes que ela ia ao banheiro e trancava a porta, Sim. o pai fazia uma brincadeirinha, tipo, batia assim na porta, né? Uhum. E aí já tá. Termina. Literalmente isso. Então, assim, ela desde de muito criança, esse pai, por fazer essas brincadeiras, e às vezes até já na fase da adolescência, alguém ligar para ela, e aí ele dizia, não pode atender não, tá no banheiro, mesmo ela não estando. Então eram feitas brincadeiras, né, Uhum. em torno disso, e isso fez com que ela criasse o hábito comportamental de ir sempre ao banheiro de forma rápida. Literalmente isso. É literalmente entrar no banheiro, sentar no vaso e fazer o mais rápido possível, porque ficou na memoriazinha dela ali Sim. que esse momento não era um momento onde ela podia, tipo, relaxar. E Sim. não é relaxar de mexer no celular, é relaxar de respeitar o efeito do próprio organismo. Não, ela Sim. tinha que apressar esse processo, porque tinha que parecer que ela estava indo só fazer xixi. Olha isso, né? Ficou. Isso Sim. altera alguma coisa? É prejudicial? O que que a gente tem de resposta, digamos Sim. assim, para esse Sim. corpo que faz isso de forma apressada, por Sim. exemplo? E não por falta de tempo, Aham. mas porque tem uma referência negativa sobre isso. A gente tem que sinalizar duas coisas. E aí foi bom você ter tocado nesse ponto, porque a gente tem situações de abuso realmente também sexual, Sim. que a criança, para ela não ser abusada, ela vai se sujar de fezes ou ela vai deixar as fezes impactadas Entendi. ali porque o abusador não vai chegar. Infelizmente isso acontece, tem que ser algo que tem que ser bem avaliado e as mães, né, as mães ali têm que ficar de olho nisso realmente. Essa outra situação que você traz, Evelyn, o que pode ocorrer? Nessa situação de evacuar rapidamente, eu não, como você mesma disse, não respeito o tempo, o fisiológico, o normal. Uhum. Então, acaba que eu vou o quê? Eu vou gerar uma pressão ali, uma força, Sim. empurrando o assoalho. Sim. Quando eu forço empurrando o assoalho, é como se eu tivesse a constipação, mesmo com o bolo de fezes com uma consistência adequada. Então, eu estou forçando uma estrutura que não era para ser forçada, era Sim. apenas para ela o quê? Relaxar e aquilo sair, Uhum. tá? Então, isso pode sim comprometer, tá? Assim como esse bater, a pessoa às vezes está evacuando e a pessoa o quê? Interrompido, Interrompe, corta e aí, né, dá uma sensação assim, eu falo muito para as pacientes, é como se cortasse mesmo, bloqueia, você sente que Aham. subiu. O que estava ali no ponto de sair, e não consegue mais sair. Eu até trabalhei uma coisa em sessão, porque assim, uma das coisas que eu percebi, né, nessa dinâmica comportamental desse ambiente familiar é que era um pai com um comportamento muito controlador. Sim. Então é como se até isso ele quisesse controlar, Uhum. sabe? E para ela virou um repertório de controle, literalmente. É uma pena. E, inclusive, tem fisioterapia pélvica para crianças Sim. também, né? Que muita gente não sabe. Eu não trabalho hoje com crianças, eu acredito que tu também não, né, Hoje Yane? não tô mais. Mas é interessante para aquelas mães, né, que estão assistindo, que já observa esse tipo de comportamento no seu filho, para pensar já em procurar especialistas, porque isso a longo prazo pode desenvolver várias outras Sim. alterações, né? Então, a fisioterapia, ela tem uma abordagem ali que não é necessariamente invasiva no ponto de Sim. fazer manipulações diretamente lá dentro
do canal lá do reto, mas tudo isso o fisioterapeuta vai conversando, né, junto com a mãe, ver o que precisa fazer, se foi feita alguma cirurgia, se vai ter alguma indicação cirúrgica, se vai precisar fazer um treinozinho evacuatório colocando um balãozinho, né, também pra... Isso. De uma maneira lúdica, né? Com alguns passarinhos, algumas coisas para fazer com que a criança ela até entenda como um cocô amigo. Tem até umas playlists no YouTube que o nome é Cocô Amigo, para ele tirar já aquele entendimento de que é nojento, né? Que não pode vir e acabar inibindo, que é o que muitas até falam para mim, né? As pacientes que têm um histórico, Juliana, na minha infância me dava vontade, aí eu ficava mesmo prendendo porque eu não queria ir no banheiro para evacuar. Sim. Algumas têm vergonha porque não querem fazer na escola, porque aí o coleguinha vai escutar ou vai sentir, vai dizer, fulano estava fazendo cocô lá no banheiro. E isso também começa a gerar, né, alterações, e essa criança acaba por prender. E o que é muito comum também na fase inicial ali da infância... Que é como se fosse um bullying, né? É um bullying, né? Não deixa de ser. Então, a criança que sentiu uma dor, né? Foi fazer um cocô, o cocô tava um pouquinho mais duro, sentiu dor, aí ela evacua, machuca o bumbum. E aí ela fica com aquela memória de dor. E se isso não é observado, às vezes, né, pelos pais, isso começa, essa criança, ela pode se tornar uma adulta postergadora. E aí são os casos mais complexos que a gente atende, né? Sim. Então, isso é importante, você ver, respeitar a fase do desfraude, é extremamente importante. Lembrar que também, como a gente falou, que as fezes, né, toda essa estrutura está relacionada com bexiga ali, então eu posso ter uma criança que está também fazendo xixi na cama porque ela não está conseguindo evacuar direito. Sim. E está com essa ampola, esse reto cheio, e está pressionando ali a bexiguinha dela. Entende? Então, assim, aí é bom realmente sempre estar atento a esses sinais, né? Buscar um proctologista pediátrico, né? Uma urologista pediátrica. Hoje a gente já tem vários profissionais com estruturas para atendimento para essas crianças, assim como a fisioterapia pélvica também, né? Voltada para as disfunções infantis. E Anne, e quando a pessoa vai ao banheiro para fazer cocô, ela precisa pensar mais no tempo que ela fica ali, diz assim, não, até determinado tempo é o normal que ela pode tentar, ou a partir de um tempo vai forçar, ou é mais por essas manobras que tu falaste, em relação à mão, o esforço que ela sente, como que ela consegue saber até que ponto ela pode tentar? O ideal é que você aguarde pelo menos para esse processo evacuatório uns 10 minutos, 10 a 12 minutos, né? Isso a gente não tem com muito, assim, bem estabelecido na literatura. O que a gente tem é isso. Quando você ultrapassa esse tempo, 15, já extrapola para 30... E ainda sentindo que não evacuou o suficiente, você já está causando essa pressão. E aí você já está levando a um comprometimento realmente dessas estruturas. E aí, se essa pessoa que está apressando, por exemplo, para parecer que foi xixi, a gente também tem um outro problema, né? Ela vai estar fazendo muito rápido, ela pode não estar liberando o suficiente. Isso, e aí lembrar sempre que se você está empurrando algo para sair, você está gerando pressão nessa estrutura. A gente tem uma pressão normal do descenso, que a gente chama natural, mas quando isso extrapola, eu tenho que pensar que eu tenho estrutura de músculo e nervo ali. Então, eu posso ter sensação de dormência, ou eu posso ter uma dor por conta dessa compressão de tanta força que eu fiz para empurrar esse bolo para sair logo, entendeu? Então, isso aí a gente tem que ficar atento. Gente, assunto maravilhoso. Eu acho que se ficou alguma dúvida, gente, eu sei que a gente falou sobre muita coisa. A gente sempre tenta trazer, obviamente, né, o conhecimento científico, a gente brinca aqui com algumas coisas, mas assim, todos os assuntos que a gente traz são assuntos sérios, são assuntos de saúde, a gente sempre traz especialistas que podem falar isso com muita propriedade. Então, assim, eu já até dividi palco aqui com a Iane em palestra, então, assim,
É muito conhecimento, muito conteúdo. Vocês podem procurar a Yane, por exemplo, nas redes sociais dela, se ficou alguma dúvida. Pode procurar eu e a Juliana, tanto nas nossas particulares quanto no Intimamente Pode. Obviamente, a gente vai estar lá para responder. Caso tenha ficado alguma pergunta, uma dúvida, Evelyn, vocês não falaram sobre tal aspecto, a gente pode responder para vocês em outro momento. Pode, inclusive, trazer a Yane novamente. Se ficaram muitas dúvidas, a gente traz a Yane novamente para cá, para tirar o restante das dúvidas que ficaram. Vai ser um prazer enorme recebê-la novamente. E muito obrigada, meu amor. Alguma coisa, Ju? Onde que a gente consegue te encontrar, Yane? Fala aqui para todo mundo qual é a tua rede social, onde que fica a tua clínica. Como te acha? Como que te acha? Então, eu tenho um consultório que fica no edifício Pátio Jardim, chama Clínica Fisiopelve, né? Ai, que gente, é é no mesmo prédio que o meu. no terceiro Já andar. acho, Yane, facinho aí, ó. Isso, no terceiro andar, sala 311. Então, é um consultório que foi pensado em realmente atender essas disfunções pélvicas, né, das mulheres, dos homens também, nosso público no total, mas o nosso enfoque realmente, nosso carro-chefe, né, são as disfunções evacuatórias. E também podem me encontrar aí na rede social, yanicastro.fisiopelve. Tá? Pronto, gente. E agradecer, né, Ai, mas vocês. foi maravilhoso Foi demais. muito, muito bom estar aqui falando de algo que é tão importante, né, que é a promoção realmente de saúde para as Sim. mulheres, né, e levar isso de uma forma leve, como foi conduzido aqui para vocês, foi muito, muito bom. Muito obrigada realmente pelo convite, me senti em casa. Ai, que Mas bom, que Yane. bom, Fico que feliz. bom. A Yane foi minha professora e hoje é minha coordenadora, que eu dou aula na pós-graduação em que ela coordena. E te agradeço muito, Yane, ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar um pouco do teu mar de conhecimento. Tenho certeza que muita gente conseguiu se identificar com muita coisa e já vai pegar muitas orientações para já colocar em prática a partir de hoje mesmo. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Não esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais, tanto no YouTube, no Spotify, quanto também no nosso Instagram. E a gente se encontra na próxima. Na próxima segunda estaremos aqui, gente. Um beijão para todos vocês. Beijo. Obrigado novamente, Yane. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.